Bom dia, sou Augusto César Desan, aluno do curso de mestrado da FUCAP. Estou aqui para apresentar um resumo de um artigo conciliando liderança de identidade e identidade de líder, uma estrutura de dupla identidade, a ser apresentado para a disciplina Liderança em Gestão Escolar, que é ministrada pelo professor Bruno Félix. Introdução. A liderança, ela é habitualmente definida como um processo através do qual alguém ou mais membros de um grupo influenciam outros membros do grupo de uma forma que os motiva a contribuir para o alcance dos objetivos do grupo. Líder, como no meu caso, como exemplo, a gente procura promover dessa liderança a uma equipe que se motive a seguir os nossos pedidos, os nossos comandos, de maneira que o trabalho seja um trabalho satisfatório, com o resultado do qual a gente almeja que seja. A investigação sobre liderança tem visto cada vez mais um movimento influente que surgiu nos últimos anos. Um movimento que se concentra em questões de identidade. Ou seja, isto conceitua liderança como um processo que se baseia na autoestima, entendimentos relacionados dos líderes e daqueles que eles procuram liderar. A gente procura fazer com que nossos funcionários, nossos liderados se sintam com uma autoestima a ponto de estar gostando, se sentindo bem no ambiente de trabalho. Essa é uma das nossas metas como líder de um grupo, que hoje eu tenho aqui mais ou menos 55 funcionários que trabalham sob a minha gestão. Logo, o que trata essa investigação mostra que os líderes pensam que são e que os outros pensam que eles são, principalmente os possíveis seguidores. Pensam em quê? Apresento aqui duas vertentes distintas nesta investigação. Centra-se na identidade dos líderes como indivíduos. Segunda, centra-se na identidade dos líderes como membros de um grupo. Trabalhar em liderança de identidade informada pelo modelo de liderança de identidade social. Teoria da identidade social e teoria da autocategorização. Identidade social é reconhecer que em uma série de situações sociais e contextos organizacionais, o senso de identidade das pessoas não é definido principalmente por seu senso comum, mas também por uma cognição e por um comportamento. Exemplos. Primeiro, em termos simples, queremos que os grupos que são importantes para nós sejam especiais de forma a contribuir para um sentimento de identidade social. Segundo, de forma a contribuir para um sentimento de identificação social. Eu vou dar aqui um exemplo, né? Um ciclista, por exemplo, está numa equipe de ciclismo, ele quer porque quer fazer um bom tempo de corrida, porém, o tempo que ele estará fazendo na corrida se juntará aos demais membros da equipe para que a sua equipe seja campeã. Ou seja, ele não trabalha o individual, o eu, ele quer fazer um bom tempo, mas esse bom tempo para que todos se beneficiem com o resultado final. E em terceiro, se e como a identidade social molda o comportamento dependerá muito da compreensão que as pessoas têm do contexto social em que eles se encontram. É muito importante que as pessoas que estão sendo lideradas por um líder entendam o ambiente de trabalho, entendam um contexto social que aquele ambiente precisa, que aquele ambiente requer. Em outras palavras, a identidade social é uma base para a liderança se definir em termos de um determinado social. Por exemplo, o feminista. Uma pessoa que é feminista, ela não tem como partir para um outro grupo que não seja um grupo voltado para a defesa do feminismo. Se a pessoa é feminista, ela não irá se identificar com um outro grupo que não seja um grupo feminista. Falarei agora um pouco sobre a tarefa de o que precisa de uma pessoa ter para ser um líder. A primeira tarefa de um candidato a líder
é que ele crie uma sensação de que eles e seus seguidores estão unidos por uma causa comum que eles incorporam naquele ambiente de trabalho. Este esforço centrar-se-á muitas vezes na tarefa de trazer os membros de diversos grupos juntos, de maneira que criem um senso superior de identidade social compartilhada. Ao mesmo tempo, porém, um desafio fundamental aqui é construir um nós superior de uma forma que não ameacem a distinção do grupo, do subgrupo, nem criem ameaças intergrupais. Algo que pode ser feito criando uma identidade intergrupal relacional. Quer dizer, a equipe precisa de criar um nós. Todos estamos juntos para esse momento. Não nada de ficar algo individualista, para que fique cada um querendo puxar para um lado. Há a necessidade, a importância de que se crie um nós, de maneira a não haver uma possibilidade de uma separação deste grupo, criando inúmeros grupos dentro de um sistema. Porém, estes esforços não são suficientes para garantir o sucesso, especialmente a longo prazo, porque a liderança não diz respeito apenas ao comportamento dos líderes, mas também a forma como eles moldam o comportamento dos seus seguidores. Muito importante a maneira com qual o líder molda o seu grupo, né? O líder ele precisa de estar trazendo o seu grupo de maneira a fazer um molde que é o que ele quer, para que não haja diversos modelos dentro de um grupo, para que não haja divergências. Os líderes precisam moldar a identidade social de maneira que sejam atraentes para os seguidores e que lhes permitam agir de forma a incorporar valores do grupo partilhados na realidade social. Eles precisam ser empresários de identidade que idealizam e coreografam atividades coletivas e eventos que dão vida ao grupo, que eles lideram e lhes dão uma força material. O líder é o grande espelho, é o grande retrato do grupo, né? Eu sempre falo para os meus colegas, para os meus liderados, que a gente precisa de ser um exemplo para que aquele grupo faça o que nós queremos que seja feito. Não dá para nós sermos líderes se nós não trazemos um bom formato de líder, né? A gente busca que eles sejam um pouco do que nós somos, a ponto de darmos para eles, para a equipe, o que a gente quer para aquele grupo, para que o grupo faça. Então, nós não podemos ser um exemplo negativo dentro de um grupo, dentro de uma liderança. E agora eu vou falar um pouco de algumas divergências que foram colocadas como abrangentes no termo aqui, identidade e liderança. Na liderança de identidade e na identidade de líder, enquanto este último, o líder, vê a liderança como baseada na identidade de um líder individual, identidade pessoal como eu, o primeiro vê com uma forma diferenciada. O primeiro vê como fundamento um sentido psicológico de associação em grupo, ou seja, de nós, que eles compartilhem com outros membros do seu grupo. Essa é uma divergência que foi colocada aqui no artigo em relação à liderança de identidade e à identidade do líder. A identidade do líder traz mais para o eu. O líder trabalha focado no eu próprio. Já a liderança de identidade, ela trabalha um todo, ela trabalha um grupo, onde todos estão pertencentes ao mesmo sistema, estando bem, todos estarão bem, divergente do caso da identidade de um líder. Podemos aqui citar algumas. No artigo foi colocada algumas premissas deste termo liderança de identidade e identidade do líder. Citarei alguns. Identidade dos líderes, liderança e identidade do líder. Conforme foi percebido no artigo, pelos próprios líderes e por outros, são distinguíveis e independentes uns dos outros. Ou seja, a identidade do líder é algo independente da identidade dos líderes.
2. Tanto a liderança identitária como a identidade do líder têm o potencial de contribuir para resultados organizacionais relacionados ao engajamento. Por exemplo, cidadania organizacional comportamental, embora através de diferentes vias psicológicas. Liderança de identidade é uma ênfase nisso. Por exemplo, por parte dos líderes dentro de uma organização, geralmente reforça o valor da relevância de uma identidade social que os líderes compartilham com os seguidores, ou estar associado aos esforços para vincular os líderes aos grupos que eles lideram e, por sua vez, contribuem para o impacto baseado na influência dos líderes, seu poder através dos outros. Uma quarta premissa: a identificação do líder é uma ênfase nisso. Por exemplo, por parte dos líderes dentro de uma organização, geralmente ele reforçará a importância da identidade pessoal dos líderes. B. Está associada a dinâmicas que diferem os líderes dos grupos que lideram, por sua vez. Contribuir para o impacto dos líderes baseado em recursos, seu poder sobre os outros. Uma quinta premissa: os desafios do desenvolvimento da liderança identitária motivarão os futuros líderes a envolver-se como identidade coletiva dos grupos que procuram liderar, e este desenvolvimento geralmente será mais atraente para os membros comuns desse grupo do que para partes externas. Ou seja, aqui nós dizemos que o desafio do desenvolvimento da liderança é fazer com que futuros líderes saiam deste grupo, até porque haverá no futuro condições de outras pessoas que ali dentro se encontram liderar também, talvez da mesma forma deste líder ou de uma forma até melhor. Temos mais outras premissas, mas o tempo está curto e eu não irei falar das demais premissas, mas além desses 5 que eu citei, temos outros além dos que foram citados aqui. E como conclusão, o que eu posso colocar aqui nessa apresentação? A identidade absoluta com a própria causa é a primeira e grande condição para o sucesso da liderança. Um deles se concentra no líder, identidade pessoal como indivíduo, o outro em sua identidade social, como membro de um grupo ou coletivo. Mas, especificamente, argumentamos que os líderes estarão em melhor posição para liderar de forma eficaz quando sua identidade como líderes é fundamentada e, portanto, intrínseca, compatível com a sua identidade como membro do grupo. Para liderar, também é preciso ter uma causa. Em outras palavras, um grupo de alguma forma que se procura representar e avançar. É por esta razão que por si só o líder identidade é de pouca utilidade praticável. No entanto, quando atrelado a um grupo e a um contexto social, identidade pode ser uma força potente. E para conclusão final, vamos também dizer que é somente quando os líderes alinham suas identidades pessoais e sociais é que eles são capazes de mobilizar o poder do grupo para mudar o mundo. Esta mobilização pode ser, mas não é sempre, enriquecendo coletivamente. Se os líderes não conseguem isso, a sua liderança será sempre fracassada. Encerro aqui a apresentação. Quero dizer que aproveitei o espaço da escola, no qual eu sou gestor, um laboratório de informática, e dizer que contei com o apoio de alguns colegas de trabalho que me ajudaram aqui na confecção dos slides, no ambiente do qual eu aqui estou falando, e fica aqui a minha contribuição para o desenvolver deste resumo. Muito obrigado. Beleza, menino. Deixa eu ver lá com o Pedro.